Bom dia, pessoal. Gravando um vídeo para vocês novamente aí para ajudar aí no conteúdo e nas atividades sobre estrutura de repetição. Então, vou fazer um exemplo simples aqui para tirar algumas dúvidas e depois, quem tiver mais dúvidas, a gente pode estar fazendo outros vídeos para auxiliar a todos. Então aqui, né, estou criando aqui a estrutura básica do nosso programa em C. Então, estrutura de repetição, né, eu vou até jogar um pouquinho para baixo para a gente poder falar rapidinho sobre ela. A estrutura de repetição while, o que eu falo sempre, né? Eu falo o seguinte, vou colocar aqui x1 e x2, só para a gente ter aqui os valores. Uma estrutura de repetição, ele é um loop. O que significa um loop? Que ele vai ficar em repetição de acordo com as condições e características que eu implemente na minha lógica de programação, certo? Então, normalmente, a estrutura de repetição while, ela conta com alguns conceitos. O primeiro conceito que eu falo sempre é o contador ou condição, né? E essa condição, ela é determinada por algumas situações. Por exemplo, eu falo que o meu x1, ele será o meu contador, ele começa com 0. E o x2 será a minha condição, ele começa com 5. Então aqui eu vou falar assim, x1 menor igual a x2. Então eu criei uma condição, né, utilizando essas duas variáveis do tipo inteiro, onde ele vai repetir isso daqui enquanto x1 for menor que x2. Então ele vai ficar repetindo tudo que tiver aqui dentro, certo? Tudo que tiver aqui dentro, ele vai ficar repetindo enquanto essa condição for satisfeita. A partir do momento que ela não for satisfeita, né, ela pega, sai da minha estrutura e faz a continuação aí do meu programa. Então a lógica que eu montei foi o quê? Lá ele sabe que é 0 e eu sei que o x2 é 5. 0 é menor ou igual a 5? Sim. Então ele entra e roda, né, todos os comandos aqui dentro. Aí, mas, por exemplo, ele vai voltar e vai continuar 0 o x1, correto? Por quê? Eu não estou fazendo nenhuma alteração em ambas as variáveis que eu citei aqui no meu exemplo. Então, o que acontece? Normalmente, né, ou no final ou no início, isso vai variar de acordo com a lógica de cada programador. Então, eu vou colocar aqui, ó, x1 mais. Ou seja, o que significa isso daqui? Isso aqui significa a mesma coisa que x1 é igual a x1 mais 1. Certo? x1 ele x1 recebe x1 mais 1. Então, ou seja, o x1 está valendo 0 na primeira vez, depois ele volta, né? Na hora que ele finaliza os comandos, o 0 vira 1, ele roda novamente, o 1 vira 2, o 2 vira 3, vira 4, aí ele vira 5, aí fala só, 5 é menor ou igual a 5? Sim. Aí ele roda novamente, na hora que ele vira 6, ele vem aqui e fala assim, 6 é menor ou igual a 5? Não. Aí ele dá essa continuidade aqui no restante do programa, certo? Então é isso que é uma estrutura de repetição while. Então eu fiz aqui, né, a minha condição. É lógico que existe diversas condições. Eu posso estar, por exemplo, falando que a x1 é igual a 0. Então, enquanto x1 for igual a 0, o que significa?
ele vai ficar num loop finito ou infinito aqui, né? Por quê? Porque é o seguinte, eu utilizei essa condição, eu posso pedir para o usuário estar digitando um valor e verificando se é zero. Quando for zero, né? Oh, perdão, aqui é diferente, né, de zero, certo? Aqui seria diferente de zero. Aí, ou seja, aí ele vai ficar aqui, ó, no loop infinito, né, no caso, porque o meu x1 ele vai só jogar mais um toda hora, então ele vai virar 2, 3, 4, 5 e vai a vida inteira aqui rodando no nosso programa. Por quê? Enquanto ele for diferente de zero, ele vai executar essa condição, certo? Então, espero que essa explicação ajude a todos e vamos finalizar aqui fazendo um exemplo bem bacana, que é esse 1 do diferente de zero, certo? Então, por exemplo, né, eu vou deixar aqui essa linha e vou criar uma condição aqui dentro. Olha que bacana, ó. Vou fazer algo diferente aqui no exemplo para a gente trabalhar. Então, aqui o x1, né, diferente de zero, ele vai entrar, certo? Aí, o que eu quero fazer aqui? Vou criar uma condição e falar assim. Quando x1 ele for igual a 6, eu vou falar para o x1 zerar. Certo? Porque ele só vai repetir quando for diferente de zero. Naquele zerar, ele vai falar só zero é diferente de zero? Não. Aí ele vai sair do meu programa. Certo? Então eu vou falar só x1 recebe zero. Então ele vai contar até 6, né? Vai ficar rodando até na hora que ele chegar aqui, viu que é 6, ele zera e sai da nossa estrutura de repetição. Eu vou dar até um printf, né? Para mandar uma mensagem. Obrigado. Então tá aqui um exemplo simples, só para a gente mostrar essa estrutura de repetição. É lógico que tem várias maneiras de utilizá-lo, né? São muitas lógicas bacanas. Ou seja, o x2 já não estou utilizando, eu vou tirá-lo aqui. Então, vamos aí, né, executar aqui o nosso exemplo para finalizar o conceito aí. Então, é while 1, né? Então, eu vou deixar aqui como while 1 e vou executar aí o nosso programa. Tá vendo? Ou seja, mas professor, eu só estou vendo a mensagem obrigado, ele rodou aqui, a gente não viu. Então vamos colocar um printf para ele exibir, né, pelo menos os valores, certo? Então toda vez que ele entrar no while aqui dentro, ó, eu vou exibir o valor de x1, tá? Então aqui x1 é igual %d, certo? Para ele mostrar, vou pôr um contra barra n para ele pular uma linha depois que ele mostrar um valor. E vou colocar aqui para exibir a variável x1. Certo? Então toda vez que ele entrar, ele vai mostrar os valores que o x1 teve durante a estrutura de repetição. Então vamos compilar e vamos executar. Olha lá para vocês verem. Ó. Então, ou seja, se vocês olharem aí a lógica, olha que bacana. Ó. Ele veio e mostrou 1, porque naquele entra aqui, o x1 já vale 1. Ó. Ele entra, mostra 1. Aí ele vem, adiciona... Opa, perdão. Ele vem aqui, adiciona 1 nele, ele já vai valer 2, né? Aí ele vem e fala assim, 2, né? É igual a 6? Não, ele não entra aqui. Aí ele volta, faz pro 3, pro 4. Aí na hora que ele faz pro 5, né? Não entra. Aí na hora que ele voltar aqui, o 6 é diferente de 0, ele mostra, né? Opa, pera aí só um minuto. Desculpa. Ele mostra o 5, perdão, até aqui. Aí na hora que ele vira 6, ele já vai verificar que o 6, x1 vale 6, é igual a 6. Aí ele já vai e zera ele e sai da lógica. Né? Na hora que ele mostra o 5 aqui, ó. Porque eu estou mostrando e depois adicionando um valor. Certo, pessoal? Então eu espero aí que
tenha ajudado vocês aí na estrutura de repetição, né, sobre o conceito aí de estrutura de repetição, e logo nós estaremos gravando mais vídeos para ajudar a todos aí. Meu muito obrigado e até a próxima.